para tudo nessa vida você tem um pouco de plantar e colher, né? Plantar e colher, plantar e colher. E muitas vezes a gente quer colher rápido, ou muitas vezes a gente quer colher sem plantar. Normalmente não funciona. Oi pessoal, estamos aqui de volta com Papo com Palestrante. Hoje eu estou com o cara da CBN. Ele tem um programa chamado O Assunto é Dinheiro e mais 2 programas que é Fim de Expediente e Hora do Expediente, que ele divide com o Zé Godoy e com o Dan Stuber. Com vocês aqui, o economista Teco Medina. Teco, obrigada por ter vindo, muito Nossa, obrigada. ninguém nunca me apresentou tão bem assim. Gostou? Com tanta ênfase. Não, e é porque ele é nosso exclusivo, tá? Campeão. Então, obrigada por você estar aqui. Imagina. Eu quero, olha, a primeira pergunta. Você acha que o Brasil tem jeito? O Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito sim, Sandra. Na verdade, o Brasil sempre colhe melhoras ali na frente. Sim. Quando resolve enfrentar os problemas, enfrentar, enfim, os seus problemas estruturais que todo país tem, toda economia tem. A gente fez isso por muito tempo ali, mais ou menos de 94 até 2011, 2012. Aí a gente parou, a gente voltou a perseguir atalhos, voltou a perseguir fórmulas mágicas, um populismo que sempre deu errado no Brasil, sempre deu errado em qualquer lugar do mundo, e aí deu errado de novo no Brasil. Mas a impressão que eu tenho é que desde 2016 a gente voltou um pouco a se preocupar em resolver os problemas de forma definitiva, pelo menos de forma estrutural, e não só se preocupar com o crescimento do ano que vem ou com a eleição do ano que vem. Isso faz muita diferença, porque para tudo nessa vida você tem um pouco de plantar e colher, né? Plantar e colher, plantar e colher. E muitas vezes a gente quer colher rápido, ou muitas vezes a gente quer colher sem plantar. Normalmente não funciona. Claro. Então acho que a boa notícia que a gente tem em economia é que a gente está plantando desde 2016. Era pra gente já estar colhendo alguma coisa, mas tem muita coisa ao redor que sempre atrapalha, normalmente nós mesmos. Mas eu tenho a impressão que a partir do ano que vem a gente volta a crescer. Ai, que bom. Volta a crescer de verdade, sim, né? Sim. Crescer 2,5, 3, Ai, depois crescer 3,5, 4. Acho que a gente agora, enfim, limpou todas as últimas amarras que a gente tinha. Tá. Teco é convidado para fazer muitas palestras e eu queria que você me falasse assim, o que mais as pessoas pedem para você falar nas palestras? Acho que até esse ano, Sandra, tem uma angústia generalizada de quando é que o país vai voltar a crescer, né? Esse ano completa-se 6 anos que o país não anda para lugar nenhum, quando anda para trás. É muita empresa fechando, é muita gente perdendo emprego, é muita gente assustada, muita gente com medo, as empresas com um monte de projeto engavetado, sem saber para onde vai. Então, nesses últimos 6 anos, a angústia sempre é essa. Quando é que a gente volta a crescer? Se o ano que vem será melhor? Porque também tem isso. Normalmente, a palestra do ano, a gente tem uma situação tão dramática ali de economia que as pessoas já dão aquele ano como perdido. Então, você está fazendo uma palestra em fevereiro, o cara pergunta, e o ano que vem? Entendeu? Impressionante. Então, isso é uma coisa curiosa também. As pessoas tinha, né, agora começou a melhorar, mas um desânimo sempre das empresas. O meu palpite, eu acho que a grande bola da vez, né, o meu palpite que me afeta, obviamente, é que a gente está tendo uma revolução aí nos investimentos. A gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa, a gente nem imaginava que pudesse acontecer coisas que estão acontecendo com isso. Isso força o brasileiro a investir de outra maneira, a olhar para produtos que ele nunca olhou. E eu acho que é o grande assunto do ano que vem, entendeu? As pessoas vão em algum momento ter um desespero do tipo, eu preciso saber o que eu faço com o meu dinheiro. Entendi. Bom, Fim de Expediente é um sucesso e eu gostaria que você falasse para nós há quanto tempo você faz o Fim de Expediente e como é que é essa experiência, né, de fazer? A experiência é espetacular, Sandra, porque o programa faz 14 anos, no começo do ano que vem. É uma ideia de amigos, é uma ideia do Dan. O Dan queria fazer um programa de rádio, ele tinha uma tese bem legal que ele queria poder dar opinião sobre as coisas que não perguntam para ele. O fato dele ser ator, todo mundo quer saber com que ele está saindo, para onde ele está indo, o que ele come no café da manhã. Sim. E ele queria falar mais, até porque ele tem conteúdo e conhecimento de sobra em muita coisa que as pessoas nem imaginam. A gente tinha um papo legal de amigos e ele achou que ia fazer um programa de rádio. Ele me chamou
por duas razões muito engraçadas. A primeira é porque eu era o único cara da nosso grupo de amigos que tinha uma profissão séria. Vocês se conhecem desde pequeno, Desde né? o colégio, desde o colégio mesmo, assim. Tava na 7ª série e tava no segundo colegial. Eu me lembro do Dan fazendo teatro no grupo de teatro. Que bacana. E eu era o único cara que tinha uma profissão séria, né? Porque ele é ator, o Zé é escritor, o outro é músico, então ele achava que precisava ter alguém sério. E porque nós torcíamos todos para times diferentes, eu era o único São Paulino ali. Então ele achava que daria uma brincadeira legal se a gente falasse muito de futebol ou se a história fosse para futebol. Ele me chamou, eu recusei na hora de fazer, falei para ele que não queria fazer, que não ia fazer e que não ia dar certo nunca. É uma piada nossa que eu falei para ele que nunca ninguém ouviria um programa desse. Ele me convenceu a fazer porque a gente não ia ter trabalho nenhum, então ele falou, a gente come uma pizza e eu ponho um gravador. E a gente conversa. E eu ia pela pizza. A gente gravou umas 6, 7 vezes pela pizza. Eu não ligando nada para aquilo, achando que era uma grande bobagem. Mas no comecinho era só vocês dois ou o Zé já participava? Não, nós éramos em 4. Em 4. Nós éramos em 4, a gente se reunia na casa de alguém no domingo à noite, comíamos uma pizza, o Dan punha um gravador, né, aquele gravador das antigas, né, no meio, com a fita cassete, apertava o play rec e a gente começava a falar. Obviamente, no meio do processo, ele já foi estruturando. Então o programa já tinha um bloco, já tinha uma trilha sonora, já tinha um nome. E eu continuava achando aquilo uma grande bobagem. Quando acabou o ano, a gente fez aquilo durante, sei lá, uma vez por mês, por uns 7, 8 meses, assim. A gente resolveu gravar um CD de recordação, que era sei lá, porque recordação de quê também. Fomos num estúdio profissional, a gente gravou um CD. Cada um de nós saiu um CD, tem uma piada histórica que eu peguei o CD e joguei fora, porque era grande bobagem, assim, não ia servir, assim, não era nada aquilo pra mim, entendeu? Não era de verdade, não era nada. E o Dan guardou o CD, passou um ano desse dia do estúdio, sem que a gente nunca mais tivesse tocado no assunto, assim, foi uma brincadeira, como era pra ser. Até que um dia o Dan foi num restaurante, foi num restaurante, encontrou o Raí, foi pedir um autógrafo do Raí pra mim. O Raí tava almoçando com uma moça e eles se apresentaram e ela falou que ela era diretora de jornalismo da CBN. O Dan estava fazendo uma minissérie, ela perguntou pro Dan o que o Dan ia fazer depois da minissérie. E o Dan falou que ia fazer um programa de rádio. E ela falou, pô, em que rádio você vai fazer? E ele falou, vou fazer na CBN. E ela falou assim, mas você tem um projeto, tal, alguma coisa? Me mostra. Ele falou, espera um minutinho, desceu no carro, pegou o CD, que estava no porta-luva dele há 1 ano e meio, e deu para ela. Ele falou, o projeto é esse. Ela gostou, chamou a gente para fazer um piloto do programa, que foi uma outra loucura, porque o Dan marcou num lugar. Ele falou assim, vocês podem ir amanhã, 5 da tarde, no endereço tal. Quando a gente chegou lá, era a rádio. Então a gente nunca tinha entrado no estúdio, entramos ali pela primeira vez, a gente fez um piloto. Ela gostou e sugeriu que a gente fizesse um piloto entrevistando alguém. E aí a gente fez um piloto com o Sardenberg, que é quem deu o nome do programa, foi ele que deu o nome do programa, que a gente odiou. Mas a gente não teve coragem de falar pra ele que a gente odiou. E aí, como ele falou que gostou, ela falou, eu também achei legal, a gente se olhou e falou, quem é que vai falar que a gente achou ruim, né? E ficou o nome. E aí, um mês depois, a gente estreou o programa só pra São Paulo primeiro, porque era na Voz do Brasil. E Sandra, eu demorei uns 5, 6 anos pra entender muito bem o que estava acontecendo ali, porque o programa era pra durar só até o final do ano. No final do ano eu achei que o programa ia acabar, aí a gente renovou o contrato por 1 ano, a gente não ganhava nada e era divertido. Pra mim era um sonho estar ali, porque eu acabei conhecendo pessoalmente um monte de gente que eu gostava da TV, dos jornais, então era muito doido, assim, um cara absolutamente normal ter a chance de fazer uma pergunta pro Amir Klink, ou ter a chance de fazer uma pergunta pro Casagrande, ou pra qualquer pessoa que tenha ido lá no começo. E foi assim por uns 4, 5 anos, assim, eu sempre achava que aquilo ia acabar. E continuava. E aí acho que o grande salto que aconteceu mesmo, pelo menos pra mim, pra eu encarar aquilo como um trabalho, foi quando surgiu o Hora de Expediente. Porque
A gente foi fazer um quadro na manhã, e ali é o horário nobre do rádio, né? Entre 8h30 e 9 da manhã, ali um canhão, né? Todo mundo ouve, todo mundo... Então assim, eu falei, cara, acho que isso aqui veio pra ficar. Porque ao invés do programa acabar, o programa tava ampliando. Certo. E aí foi isso, então mais ou menos metade do tempo aquilo foi uma grande brincadeira que ia acabar a qualquer momento, e metade do ano eu passei a levar aquilo a sério e achar que a gente tinha algum valor ali, né? Mas é uma grande brincadeira, não tem pauta, não tem ordem, não tem lógica, não tem muito comprometimento com, enfim, saber ser especialista em muita coisa ali. A ideia sempre foi continuar sendo conversar na sexta-feira, como qualquer 3, 4 amigos fazem em qualquer lugar do Brasil, sobre o que chamou atenção na semana. Se você viu o filme tal, se você viu o jogo tal, se você... Mas é isso que é legal, é essa descontração, e vocês brincam no meio. Eu morro de rir, eu estou no carro e consigo pegar vocês no rádio. Sempre foi isso. Agora, quando tem um convidado, a gente põe o cara na roda também, meio que a ideia é essa. Continua sendo falar um pouco do que chamou atenção na semana. Às vezes tem semana que acontece um monte de coisa, tem semana que acontece pouca coisa, tem semana que você vê um monte de série, tem semana que você não vê nada, e aí por aí vai. Então é divertido, porque para nós é despretensioso. Ai, que bacana. E voltando nas palestras, eu queria assim, que você falasse qual é o teu sentimento quando você se prepara, vai para uma empresa ou vai para um evento fazer uma palestra. Qual é o teu sentimento? A minha obrigação é me fazer ser entendido. Tá. Eu comecei a fazer palestra porque eu trabalhava no mercado financeiro, com educação financeira, né? Eu escrevi os livros para isso, e as pessoas têm muita dificuldade, muita resistência em entender coisas de economia e de finanças e de mercado financeiro e ao redor disso. Elas têm dificuldade porque nunca ninguém contou para elas como funciona, elas partem do princípio que aquilo é muito difícil e muito chato, e aí, até pouquíssimo tempo atrás, praticamente todos os economistas, as pessoas que falam sobre o assunto, eles insistem em serem muito prolixos, muito técnicos, falar de coisas que não interessam para as pessoas. São pessoas ótimas, evidentemente, mas o compromisso ali é outro. Então, quando eu comecei a fazer palestra, o que eu queria ser eu queria ser o cara que a pessoa consegue entender o que eu falei. Se ela puder não achar aquilo chato, ótimo também, quero isso. E por fim, que ela concorde com que eu concorde ou não com a tese que eu vou defender ali sobre qualquer assunto. Então, se ela não me entendeu, ela não vai concordar ou discordar, mas ela precisa que ela entenda. Então, o jeito que eu encontrei de fazer isso é sempre contar uma história com começo, meio e fim, para que a pessoa entenda pelo menos a lógica de por que as coisas são importantes ou não são. Porque isso também, me ajudou muito. Tem muito dado de economia, tem muita coisa que é divulgado. Quando você pensa na história, você acaba expurgando coisas que não são tão importantes para o final da história, que é o que me interessa. Então, você não precisa falar quanto é o IGPM, você precisa falar se a inflação é alta ou baixa, mas você precisa explicar por que para ela é importante ser alta ou baixa. Então, quando você se preocupa um pouco com a história, você parte de trás para frente. Eu quero chegar aqui, o que é importante eu contar nessa história? Entendi. Então é o meu jeito. Então assim, quando a pessoa vem falar comigo, gostei da palestra, eu sempre pergunto, você entendeu? Porque se você entendeu, já tô feliz. O objetivo para mim é que ela entenda o que eu falei. Aí depois ela concorda, não concorda muito pouco, aí varia um pouco de cada um, mas acho que a missão está cumprida, tornar o assunto entendível para a pessoa e, se possível, agradável, porque são os dois grandes problemas das palestras de economia e de finanças. É verdade. Bom, e o pessoal tem gostado muito das palestras, então acho que o pessoal realmente está entendendo e gostando, né? Como nossa última pergunta, eu queria que você me falasse assim, qual é o recado principal que você tem dado nas suas palestras? Sandra, eu tenho estado muito mais otimista do que a média das pessoas, né? Corro risco até de estar errado, mas pessoalmente acho que não estarei. O que eu tenho falado para as pessoas é o seguinte, a gente está no penúltimo ano da pior década de crescimento da história do país. A gente nunca cresceu tão pouco de 2001 a 2020, que é o ano que vem, aconteça o que aconteceu em 2020. É uma tragédia em termos de economia, a gente está cansado porque o país não anda,
Fora a parte política que tem sido chata, né? Muito escândalo, muita corrupção, blá. Então assim, nós estamos cansados. A gente vem da melhor década, não é a década que o país mais cresceu, mas é a década de melhor crescimento estrutural da história do país, que é a primeira. Então a gente sai da melhor para a pior. O que eu tenho defendido é o seguinte: a gente sem perceber, porque a gente não consegue ver resultado e porque as manchetes dos jornais que estão dominando são outras, a gente está num movimento muito parecido com o que levou à melhor década de crescimento da nossa história, que é uma década onde o país enfrenta seus problemas, onde o país tem uma agenda de curto, médio e longo prazo, sabe aonde quer chegar, é uma agenda onde você planta crescimento que você colherá depois, de uma forma estrutural, de uma forma ordenada. Quando a gente fez isso na história recente, isso veio com uma década de crescimento. Eu acho que a gente tem feito isso desde 2016. Parece pouca coisa, mas a gente fez isso em 16, em 17, 16 não, meio 16, meio 17, meio 18 e fizemos em 19. E eu acho que a gente fará isso. Então, eu acho que a gente começa a crescer o ano que vem e por características específicas dessa equipe de governo, a gente continuará plantando. Então, eu acho que a gente pode ter um ciclo de 10 anos de crescimento de novo a partir do ano que vem. A próxima década será muito parecida com a primeira e não com a segunda. Como a gente está muito cansado, a gente está de saco cheio, a gente só acredita quando o resultado aparecer. Sim. Mas essa coisa já está dada, né? Quando você planta o crescimento, quando você planta qualquer coisa, acontece. E a gente tem feito isso. Então, eu acho que a gente vai colher isso a partir do ano que vem e a gente pode ter 10 anos aí a começar desse ano que vem de crescimento. Óbvio que não vai ser um crescimento de 6, 7%, porque o que aconteceu na primeira década era específico, tinha um fator China, tinha um fator demográfico que era importante, mas se você crescer 10 anos, 3,5%, você tem outro país. Sim. Entendeu? E eu acho que essa é a minha aposta, acho que a gente vai ter isso. Ai, não, vamos torcer, né? Vamos torcer. Obrigada mesmo, Tom. Obrigada por ter vindo. Obrigada, pessoal. Eu adorei. Eu acho que vocês vão gostar também. Beijo.